Bom, pessoal, eu estou aqui no primeiro encontro de apoiadores do Aliança no Ceará. E eu estou com a estrela desse evento, que é a advogada Karina Cufa. Todo mundo está querendo saber porque ela é a representante do presidente Bolsonaro nessa aventura de construir um partido conservador no Brasil, não é isso, Karina? Eu não acho que é uma aventura, eu acho que é um sonho. Nós não temos um partido de direita e é um sonho possível. Então vamos lá que a gente vai conseguir. Então, se é possível, a quantas anda a coleta de assinaturas em todo o Brasil? Bom, a gente começou isso recentemente, né? Foi em dezembro. Fizemos uma campanha de coleta de informações na internet. Logo no primeiro dia tivemos um acesso muito grande na internet para as pessoas se cadastrarem para imprimir a ficha. E nós fizemos um processo para facilitar o serviço da Justiça Eleitoral de conferência de assinaturas, de pedir para que o eleitor vá até o cartório de registro de notas para reconhecer a sua assinatura e com isso facilitar esse trâmite na Justiça Eleitoral de conferência de assinatura. Com isso, a gente acelera o processo e conseguindo essas, pelo menos 500 mil assinaturas, um pouquinho menos de 500 mil, 490 e poucas, mas a gente conseguindo isso dentro de um prazo razoável, que eu acredito que no máximo, no meados de fevereiro, a gente consiga muito mais do que isso, a gente consiga colocar o processo em pauta para julgar e ter a Aliança pelo Brasil apta para as eleições de 2020. Você acredita nisso realmente? Acredito. Antes do início desse trabalho de coleta de assinaturas, eu fiquei um pouco receiosa, confesso a vocês, porque de fato são muitas assinaturas, tem todo esse trâmite burocrático, mas depois que eu vi a iniciativa do povo, as pessoas estão indo no cartório reconhecer firme, estão arregimentando pessoas para trabalhar isso tudo de forma orgânica, nossos robôs orgânicos. A gente brinca muito isso, até foi bom não ter sido por via digital, porque teriam acusações que são robôs, são pessoas que estão engajadas, indo no cartório, mandando as fichas pra gente, e de fato tem bastante gente, um número muito grande de pessoas nos procurando para saber como ajudar a Aliança pelo Brasil. Mas existe também uma espécie de terrorismo por parte dos, vamos dizer assim, dos adversários. Dizem que conseguir as assinaturas vai ser fácil, mas o governo, no caso o presidente Bolsonaro e os seus aliados para fundar o partido teriam que furar uma fila. Não existe isso. Não existe? Nós temos hoje 73, salvo engano, partidos em formação, mas quem entra primeiro nessa fila, porque não tem uma fila, é aquele que conseguiu o número mínimo de assinaturas. Tá. Então, se a gente trabalhar firme, forte, a gente vai ser o próximo, terá condições da Aliança ser o próximo partido a ser julgado. E você acha que o TSE não vai embarrear? Porque a gente sabe que a justiça não ajuda. De forma alguma. O TSE trabalha de forma muito séria. Conheço os servidores do TSE, conheço os ministros do TSE. São pessoas sérias que a gente, tendo todos os pressupostos, tendo as fichas validadas nesse prazo, não tem como o TSE obstaculizar. Eu acredito muito que a gente tem que cumprir o nosso papel, que é coletar as assinaturas, facilitar a justiça eleitoral com reconhecimento de firma, e tendo isso, pronto. Aí a gente trabalha lá juridicamente para encaminhar esse processo. Eu tenho um contato muito grande com os meus, a minha audiência, Então muita gente me disse o seguinte: Regina, eu estou filiada ao PSL e estou tentando me desfiliar, mas não estou conseguindo. O que uma pessoa que está nessa situação deve fazer? Porque ela quer dar o apoio, mas se a pessoa estiver filiada a um partido, não pode assinar a ficha de apoio. Exato. Atualmente teve uma alteração na resolução exigindo que o apoiador não fosse filiado. E não é o PSL, é qualquer partido. E a gente também tem essa denúncia. Foi por causa do Bolsonaro. Exatamente. Cá entre nós. O que era o PSL sem Bolsonaro? Nada. Era mais um partido nanico que ia sumir, evaporar do planeta. Então, assim, a ingratidão é fogo, Mas, enfim, passado. O que essa pessoa tem que fazer? A gente está recebendo diversas notícias que o partido está obstaculizando a desfiliação. Vocês podem mandar um e-mail para o e-mail do PSL, que está registrado lá no site do TSE. Eu não tenho o e-mail aqui, mas é fácil a pesquisa disso. Manda um e-mail, pega esse e-mail,
imprime, anexa numa petição, um ofício encaminhado à Justiça Eleitoral, dizendo que você comunicou o partido que quer se desfiliar e entrega no seu cartório eleitoral. Né? Fez isso, pronto, está desfiliado. Então, assim, não precisa, porque às vezes vai lá, o partido está fechado, o partido isso, não quis receber, manda um e-mail e pronto, resolveu o problema. Pelo menos oficializou o desligamento. Exatamente. Né? Agora, Karina, me diz uma coisa, você mesma citou agora. A gente sabe que o Bolsonaro fez uma onda no Brasil. Ele arrastou consigo os conservadores, mas trouxe também muitos surfistas. Sim. Não existe esse risco também no Aliança? Por isso que a gente vai trabalhar diferente. A Aliança não vai ser um partido como os outros, não vai ser um partido sem critérios. Até porque alguns partidos existem há alguns anos, então eles conseguem hoje fazer algum filtro. Nós vamos ser um partido novo. Então, com isso, o que a gente precisa? Implementar regras para aceitação até de filiados. Né? A gente não pode, eu quero me filiar, vai lá, se filia e pronto, resolveu. A gente tem que trabalhar de forma consciente, fazer uma pesquisa dessa pessoa para ver se não responde processos, fazer uma pesquisa para ver o que ela defende nas redes sociais. A gente chegou a ver no PSL dirigente com camiseta do Lula livre, fazendo campanha para o PT. Não, pelo amor de Deus, né? Se a gente está se propondo para ter um partido de direita, um partido conservador, então vamos ter que seguir essas premissas. Então, a primeira coisa é sistematizar regras, por isso que a gente vai ter compliance, due diligence, todo esse trabalho para evitar que oportunistas entrem na Aliança pelo Brasil. E, obviamente, com o canal de denúncias que também será implementado, se a gente souber de alguém que fugiu dos princípios da Aliança pelo Brasil, vai ser expulso. Ótimo. Agora eu quero saber de você o seguinte, as pessoas também têm dúvida, acham que assinando uma ficha de apoio vão estar automaticamente filiadas. Explica para o pessoal que não é assim. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ficha de apoio, então assim, quem é apoiador hoje? Qualquer um. Tem até em alguns estados que estão falando assim, o fulano está se intitulando representante nacional da Aliança e ele está fazendo eventos de apoiamento. Deixa eu fazer. Ele vai ser representante estadual da Aliança? Não necessariamente, porque essa decisão vai ser tomada pelo nosso líder maior, que é o presidente da República e presidente da Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro. O que é feito agora de apoiamento é livre, qualquer um pode ser apoiador, qualquer um pode formar grupos de apoiamento, mas para ser filiado é só depois do partido ser constituído. E o partido sendo constituído, para ser filiado, ele tem que ser aceito depois de uma pesquisa rigorosa a respeito da vida dessa pessoa. Agora, Karina, eu queria só saber de você uma coisa, tá um inferno essa semana na internet por causa do tal veto ou não veto ao fundo eleitoral. Então, tem toda aquela explicação do presidente, tem medo de sofrer um impeachment e tal. Você acha que ele veta, você acha que ele não veta? Porque eu tenho uma outra pergunta para fazer sobre isso. Olha, o presidente sempre foi contra, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC. Esse fundo é uma aberração. Isso eu falo muito antes de conhecer Jair Bolsonaro. 2 bilhões também. Eu já dei entrevistas na TV falando isso, que eu acho um absurdo criar um fundo especificamente para campanha, um fundo bilionário. É um absurdo a gente ter que pagar as campanhas, ainda mais hoje que existem meios, formas de se fazer campanha com poucos recursos. Isso vai totalmente na contramão. E tem o fundo partidário, que é um fundo que serve para estruturar os partidos e também parte dele pode ser usado na campanha. O fundo partidário, quando era possível ainda doação de pessoa jurídica, ele estava em 300 milhões, agora não, 168 milhões para ser divididos entre todas as legendas e era dividido de uma forma não igualitária, mas porém menos pior do que é hoje. Quando acabou com o financiamento das empresas, eles triplicaram esse valor. Então, hoje, eu não sei se está... eu não sou muito boa em número, né? Advogada não é boa em número. Dinheirão que a gente mas era assim, sei lá, 900 milhões, uma coisa assim, não. Ele sofreu no último aumento muito grande com a Dilma. Exatamente, foi nesse período que teve aumento por subiu conta... de 400 para 900, quase dobrou, Isso. Um pouco mais do dobro. Não, estava 168 mil, esse número eu lembro, aí foi para 300, aí depois foi para 900. Então, assim, teve aumentos repentinos e eu acho um absurdo. Acho que, tem que ter fundo partidário? Dá pra gente viver sem, se tiver uma boa gestão, dá pra viver sem, que é o que a gente vai tentar implementar. Legal. Né? Só que há uma coisa que é importante, nós não podemos
a gente tem que lutar para derrubar a lei do FEFEC, do fundão e do fundo partidário. Mas enquanto existir o FEFEC e o fundo partidário, a gente tem que utilizar sim, mas de forma inteligente, sem desvios, sem coisas irregulares que tantos outros fazem por aí. E por que a gente tem que utilizar, penso eu? Porque se a gente não utilizar, outros vão utilizar. O fundão, a gente consegue devolver para a União. O fundo partidário, se eu negar o uso do fundo partidário, o que acontece com isso? Simplesmente esse dinheiro vai para as outras legendas, então não tem como a gente recusar, tá na lei. Ou a gente usa ou a gente distribui para as outras legendas. Então é melhor usar de forma inteligente. O que a gente tem que lutar é para acabar com o fundo partidário e com o FEFEC para todos os partidos.